aí, meu nome é Anne, às vezes eu falo demais e por isso eu criei um podcast. Episódio 8, o agente secreto, ainda estou aqui e o Brasil lá fora. Oi, gente. Episódio de hoje, totalmente premiada, totalmente influenciada pelo Globo de Ouro, sim. Estou gravando na terça-feira, dia 13. O Globo de Ouro foi no domingo, dia 11. O assunto que eu ia trazer essa semana, quer dizer, que eu ia gravar, nem era esse, mas eu achei que era importante falar um pouco sobre os filmes e o que eles significam para o Brasil. Eu vou começar com a polêmica master. Eu não amei o Agente Secreto. Falei. Eu não amar não significa que eu não gostei. Eu gostei do filme, mas eu saí do cinema sem ter entendido o filme exatamente. E eu vou explicar por que isso aconteceu. Eu quero me explicar antes. Na verdade, eu não quero me explicar. Eu quero explicar o porquê de eu não ter amado esse filme. E também quero falar um pouco sobre Ainda Estou Aqui. I'm Still Here, Brazil. Nosso Oscar winner maravilhoso. Antes de eu explicar qualquer coisa ou de falar sobre qualquer um desses filmes, eu quero deixar muito claro que eu amo o cinema nacional. Eu amo tudo o que a gente faz nesse país. A comida do Brasil é a melhor, a música do Brasil é a melhor, os filmes do Brasil são os melhores, as novelas, as séries, novela é mesmo, mas as novelas, as séries, tudo, os livros que a gente escreve, as roupas que a gente produz, tudo que a gente faz aqui é melhor. Eu nunca na minha vida fui a pessoa que usava mas o filme é nacional como um filtro pra julgar o filme. Algum filme que eu assistisse, ponto. Por que eu tô deixando isso muito claro? Porque não é porque o filme é nacional que eu acredito que ele seja pior, que ele seja inferior do que algum outro filme. Eu vou pro cinema ver filmes nacionais, inclusive com muito mais satisfação do que quando eu vou ver filmes internacionais. E eu boto internacionais, entendam principalmente Estados Unidos, porque infelizmente é o que domina toda a indústria cinematográfica Hollywood e Hollywood. Por que eu tô falando isso? Porque eu fui ao cinema assistir o Agente Secreto sem me tocar exatamente que era um filme de Kleber Mendonça Filho. Anne, por que você tá falando isso? Porque eu, Anne, não adoro o estilo de direção dele. Roteiro, produção e tudo mais. Mas antes de assistir o Agente Secreto, eu já havia assistido Bacurau. E foi um filme que eu gostei, mas eu não amei. Eu acho meio pirado. E é a mesma coisa que acontece com o Agente Secreto. Eu gostei, mas eu não amei. Também achei meio pirado. Eu acho que às vezes é muito assunto numa coisa só. Como o próprio Wagner disse, Kleber, você é um gênio e gênios nem sempre são compreendidos. Eu não compreendo, mas eu não sou gênia. E nem preciso compreender nada pra dizer que uma coisa presta ou não presta. A minha opinião dentro dos prêmios não vale de nada, tá? Não importa se eu gostei ou se eu não gostei do filme, o prêmio é nosso, tamo junto, valeu. Mas, vamos voltar um aninho aí pra trás e falar sobre Ainda Estou Aqui. Lá em 2024, foi 2024, né? Quando lançou Ainda Estou Aqui, eu fui ao cinema com duas amigas assistir. E eu saí do cinema em completo silêncio. Eu fui ao cinema pra ver o filme porque tinha Fernanda Torres e Selton Mello. Divos. Saí do cinema com 55 socos no estômago e pensando que eu jamais, se eu tivesse no lugar de Eunice, jamais teria conseguido seguir em frente com 5 crianças, passando por tudo que ela passou. Eu saí do cinema em choque. É válido ressaltar também que antes de eu assistir Ainda Estou Aqui, eu nunca tinha visto nenhum filme de Walter Salles. Anne Central do Brasil, não vi. Anne não sei o que, não vi. Tá? Nunca tinha visto filme algum de Walter Salles. Então, foi a minha primeira experiência com a direção dele. E é um estilo de filme que, a mim, cai muito bem. Que eu entendo o filme, assim, eu não é nem que eu entendo, eu sinto muito mais o filme. Eu acho que é um filme que traz todo um... Como é que eu posso explicar? Eu não sei, ele é um filme que é um estilo de direção que pra mim pesa mais. Eu sinto mais. Pra mim ele é mais denso. Mas eu gosto. Muito. É até um pouco, não necessariamente no caso da história de Ainda Estou Aqui, mas eu sinto que é uma direção poética. Eu não quero usar nenhuma palavra
equivocada, mas eu sinto que é uma direção mais elegante, talvez seja essa palavra. Mas aqui, ó. Talvez por eu apenas ter assistido Ainda Estou Aqui, que é um filme que conta uma história real, baseado num livro real, de uma família real. Eu acho que Walter também não tinha muito espaço para brincar com o filme, para, digamos, se divertir na direção. Diferentemente de Kleber, que, se eu não me engano, a história de O Agente Secreto é a história. Ele fez a história, ele escreveu. Então, eu não tenho certeza, eu falar besteira, mas Anne da edição, fala aí, o roteiro é dele, mas a direção é dele. E é uma história que, por mais que também aborde um período da ditadura e todo aquilo de ruim que isso significa, ele tem espaço para brincar um pouco mais. Primeiro porque ele parte de um lugar conhecido por ele, certo? Kleber faz o filme em Recife, e ele é de Recife. É o lugar de onde ele é natural, é o lugar que para ele significa casa, lar e liberdade. Eu não vou fazer desse episódio spoilers para os filmes, isso não está em questão. Talvez tenha uma coisa ou outra, principalmente sobre Ainda Estou Aqui, mas spoiler de vida real não é spoiler. Então tá bom. E se você não assistiu, faça-se o favor e vá ver. Vou voltar a seguir meu roteiro aqui, peraí. Sobre os estilos de direção, eu já havia assistido Bacurau, como eu disse. E, apesar de eu ter entendido muito bem a crítica que ele quis passar, principalmente porque eu assisti esse filme para uma aula na escola, então o professor estudou com a gente esse filme, eu não acho muito confortável, essa é a palavra. Eu acho a direção de Walter mais confortável que a de Kleber. Eu sinto que ele se arrisca mais, e para mim, isso não me atrai. Mas talvez porque eu deva sair da minha zona de conforto, né? Enfim, eu acho a direção de Bacurau, achei, né, na época, não foi confortável. E a mesma coisa se estendeu pro Agente Secreto. Primeiro que o título, você tem que ter a subjetividade para entender o porquê de ser o Agente Secreto, sendo que ele não é um filme de ação, né? E segundo que, como eu disse, eu saí do cinema sem entender o filme. Exatamente. E é válido. Eu acho que é importante dizer que eu não sou uma pessoa ignorante. Mas ele é um filme menos óbvio. Muito menos óbvio. Primeiro porque o ponto mais positivo das produções de Kleber, ele se passa no Nordeste. E eu me identifico tanto com aqueles personagens, com o jeito de falar, com as gírias, com as piadocas, eu acho tão importante, tão bonito que ele faça isso, que pra mim não tem filme ruim certo, ele sempre será aplaudido por fazer isso. Uma coisa do Agente Secreto é que, como ele se passa em Recife, enquanto Ainda Estou Aqui se passa no Rio, mesmo que eles se passem mais ou menos no mesmo período de tempo, abordem a ditadura e tudo mais, eles estão em eixos e contextos completamente diferentes. E por que é tão importante o papel do agente secreto para abordar a ditadura num eixo que não seja Rio-São Paulo? Porque eu tenho a sensação, e eu sei que eu não sou a única pessoa que tem essa sensação, de que a ditadura só aconteceu no eixo Rio-São Paulo, entre São Paulo e Rio. Mesmo artistas nordestinos que foram exilados, eles foram exilados saindo de São Paulo ou do Rio. Mesmo que foram presos em São Paulo ou no Rio. As histórias que a gente ouve, que a gente estuda, as torturas que foram noticiadas e estudadas que são estudadas até hoje, o que tem mídia foi no eixo Rio-São Paulo. Então, às vezes, a gente tem a sensação de que não teve ditadura no resto do Brasil. No Nordeste, no Norte, Centro-Oeste, não teve. Nem no Sudeste por inteiro. Foi no Rio, São Paulo, um pouquinho de Minas, pronto, acabou. E é a sensação que eu tenho e que esse filme me tira um pouco. E isso é muito importante. Assim que eu saí do cinema, eu já fui ler algumas críticas, eu já fui ler alguns comentários, eu fui atrás de vídeos, eu fui ver o vídeo de Isabela Boscov, a maior, só confio nela. E foi principalmente, não para julgar o filme como um filme bom ou um filme ruim, foi para eu entender o recado que ele quis passar com o filme. Eu não entendi muito bem aquela cena do final. Quando eu saí do cinema,
eu fiquei sem entender por que que o filme era tão grande, N coisas. E depois se entende que é um filme sobre memória, então ele é um filme que não é só a memória da cidade, mas a memória da personagem de Alice Carvalho, Fátima, não era? A memória sobre a pessoa de Fátima, era a memória do filho com o pai, é o São Luís como o cinema São Luís como um grande personagem de todo o filme. Então, assim, eu não amei o filme. Não é um filme que eu penso, eu quero reassistir. Mas ele é definitivamente um filme que eu precisava ter assistido. E eu acho que qualquer pessoa que valorize 5% do cinema nacional deveria assistir também. Porque a gente não tem que assistir sempre o que a gente gosta, mas a gente precisa assistir coisas fora da nossa zona de conforto para que tenhamos senso crítico. Que a gente entenda. Eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto. Isso não quer dizer que o filme é ruim ou bom. Porque é um ditado que eu aprendi desde muito nova. Gosto é que nem nariz. Cada um tem o seu. Você pode até mexer nele, você muda de gosto, mas o nariz continua sendo seu e o gosto também. E o meu gosto não influencia em nada no seu. Não muda. Ninguém interessa. Falei dos filmes, falei muito. E agora eu quero falar um pouco sobre os prêmios. Para refrescar a memória de quem estiver assistindo isso, em 2025, a gente ganhou. A gente, como se eu estivesse no filme. Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro como melhor atriz de drama por Ainda Estou Aqui. E a gente ganhou o primeiro Oscar. Meu Deus, que coisa linda. Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E esse ano, de 2026, a gente ganhou 2 Globos de Ouro. Melhor filme estrangeiro para O Agente Secreto e Wagner Moura ganhou como melhor ator. Mas o que é que esses prêmios significam? Além da vaidade, voltou a soberba e a arrogância. Esses prêmios significam que, finalmente, depois de muito tempo, o Brasil está tendo 0,0001% do reconhecimento que a gente merece para as produções cinematográficas. A gente merece tudo. Tudo que a gente produz de cultura é lindo e merece aplausos, prêmios, reconhecimento internacional. É aquilo que Fernanda Torres disse, né? Vou parafrasear, porque eu não lembro. Que o brasileiro conhece a cultura do mundo, mas que o mundo não conhece a cultura do Brasil. Então, eu acho que primeiro e muito importante é a gente ser reconhecido. Poder falar que a gente tem 4 Globos de Ouro e um Oscar. E tá só começando. Ano que vem a gente vai fazer outra rapa. Não sei se vai ter algum filme que vai concorrer, mas se concorrer é outra rapa. E além da soberba e da arrogância, a gente consegue tirar um pouco do estereótipo do Brasil como praia, futebol, samba e Amazônia. Enquanto fala espanhol, porque para eles a gente não fala português. Vem para um lugar de desestereotipar. Tô inventando palavra? Se tiver também tá bom. De tirar esse estereótipo de Brasil é farro o tempo inteiro e mostrar que a gente também sabe fazer coisa séria. Sabe tirar onda? Sabe brincar? Sim. Tem boas praias? Tem. Tem um bom samba? Tem. Tem um bom futebol? Já teve. Mas a gente tem boas ginastas, a gente tem bons filmes, a gente tem bons livros e boas peças de teatro. E se eu for falar, eu não paro mais. E finalmente esses prêmios significam esperança. Eles não significam só esperança de ter o reconhecimento, mas eu acho que a gente se perdeu muito do que é fazer arte, do que é fazer cinema, do que é fazer teatro, do que é. E esses prêmios, eles significam a esperança de mostrar que vale a pena. Vale a pena. Botem seus filhos em cursos de teatro. Não botem no futebol, que não tá dando futuro. Bota as crianças na escolinha de teatro. Nas férias. Bota a criança para estudar teatro. Que façamos mais Fernandas Torres e Wagner Mouras por aí. É a esperança de que finalmente, não sei se finalmente, mas de que a gente tá voltando um pouquinho pro eixo, que a cultura tá viva, mais viva do que nunca, que o Brasil tá resistindo, mesmo que a trancos e barrancos.
E mostra que é importantíssimo a gente investir em alguma coisa que não seja jogo do tigrinho e TikTok. Desculpa, gente, falei, tô leve, não consegui engolir. Acho que é essa esperança. Entenda como quiser a esperança. A esperança de um futuro melhor, a esperança de que a cultura tá viva, que o Brasil tá resistindo, que ainda estamos aqui. Bom, e pra fechar o episódio de hoje, primeira coisa, assistam os 2 filmes, tanto Ainda Estou Aqui quanto O Agente Secreto, pra você descobrir se você gosta ou não e poder falar que gostou ou que não gostou com propriedade. Valorize nosso cinema nacional. E agora, eu vou fazer uma indicação muito breve de filmes que eu gosto muito. Por que eu digo que é muito breve? Eu não vou descrever. Você vai lá e procura o filme que você achar que é interessante, tá? Eu vou dizer qual filme e aonde tem pra assistir. E você abre o Google e descobre se a sinopse lhe interessa. Filme 1, Nise, O Coração da Loucura. Onde assistir, Prime Video apenas alugando o filme. Filme 2, Saneamento Básico, o filme. Onde assistir, Globoplay, Netflix e HBO Max. E YouTube com boa qualidade. Filme 3, A Partilha. Onde assistir, YouTube e Prime Video apenas para alugar. Filme 4, Minha Vida em Marte. Onde assistir, Netflix. Filmes 5, 6 e 7. Minha Mãe é uma Peça, 1, 2 e 3. Onde assistir? Os 3 na Globoplay, o 1 e o 2 na Netflix. Filme 8, Eduardo e Mônica. Onde assistir? Globoplay. Filmes 9 e 10, Se Eu Fosse Você, 1 e 2. Onde assistir? Netflix e YouTube. É isso, gente. O episódio, não sei se eu falei demais, mas o nome do podcast é Às vezes eu falo demais, então eu tenho essa licença poética, tá bom? Veja um filme nacional, viva o Brasil, viva Wagner, viva Kleber, viva Walter, viva Fernanda, viva todo mundo. A gente tem muitos prêmios agora porque a arrogância voltou. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!